Boa tarde a todos os presentes. A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos e eu declaro aberta a audiência pública, a fim de cumprir ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2016, primeiro quadrimestre. Nesse momento, eu quero agradecer aqui aos companheiros da comissão, Jorge, Darcy, Faride, Totó, a todos os presentes, a todos que estão aqui nos assistindo, né? E quero passar a palavra ao representante do Poder Executivo, o senhor Antônio Aparecido de Paiva, assessor executivo da Secretaria da Fazenda. Então, eu suspendo para que os membros da mesa possam tomar seus assentos na plenária e passo a palavra ao senhor Antônio Aparecido de Paiva. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Comissão de Orçamento da Câmara por nos ceder esse espaço, agradecer a presença de todos. Vamos dar início, então, à audiência para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2016. Lembrando que a Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece que o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento dessas metas a cada quadrimestre. Isso ocorre nos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano. Nós vamos falar um pouco sobre a receita e a despesa do município, dívida pública, resultado primário e resultado nominal. Então, começando pela receita orçamentária. Nós temos dois grupos de receita. A receita corrente foi arrecadado no quadrimestre 305 milhões de reais e na receita de capital 8 milhões e 900. Total da arrecadação no período 314 milhões 893 mil reais. Esse quadro ele traz os 4 meses, né, que compõem o quadrimestre, de janeiro a abril, e naqueles dois grupos de receita que nós demonstramos lá. A receita corrente, ela está demonstrada aqui nesse quadro, e a receita de capital aqui. Então, nós tivemos lá em receita tributária 66 milhões, que corresponde a 21% da arrecadação. Receita de contribuições 35 milhões, representando aí 12%. Receita patrimonial 21 milhões e 800, que representa 7%. Receita de serviços 1 milhão 782. Transferência corrente, que é a maior fatia de arrecadação do município, 167 milhões, que corresponde a 54% da arrecadação. Outras receitas, 12 milhões, com 4,21. Na receita de capital, nós temos lá a alienação de bens, com 9%, transferência de capital, 7 milhões e 700, 86 milhões. Aqui, desses 7,700, 6 milhões referem-se às transferências da obra do Piscinão. E outras receitas, 355 mil. Então, o total da receita de capital, 8 milhões e 900, totalizando os 314 que nós vimos lá no quadro anterior. Esse quadro ele traz um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2016 com 2015. O que nós podemos observar aqui é que a receita ela teve uma elevação de 5,38% nesse período, passando de 298 milhões lá em 2015 para 314 em 2016. É preciso frisar aqui que esse crescimento ele não cobre sequer a inflação do período. O IPCA do período foi 10,67%. Então, esse valor ele atinge 50% da inflação do período.
Isso já demonstra aí uma queda na arrecadação. Detalhando um pouco mais na receita corrente, os 4 meses aqui, 84 milhões no mês de janeiro, 62 em fevereiro, 74 em março e 83 no mês de abril. Na receita tributária, janeiro 9 milhões, fevereiro 8 milhões praticamente, março 14 e abril 35 milhões, totalizando 66 milhões. Nesse outro quadro nós vamos ver o que está aqui dentro da receita tributária. Então nós temos lá, mês a mês, as arrecadações de IPTU, ISS, Imposto de Renda, ITBI e taxas diversas do município. Então nós podemos acompanhar aqui o IPTU, que corresponde a 47% dessa receita tributária. Nós tivemos 30 milhões no quadrimestre, com uma concentração maior no mês de abril, que é onde tem o vencimento da cota única do IPTU. 5 milhões no mês de março, embora não tinha nem vencido ainda o IPTU, mas o Correio entregou com bastante antecedência. Dia 29 de fevereiro nós entregamos no Correio. O Correio entregou durante o mês de março, então muita gente já pagou o imposto em março mesmo. Foram 5 milhões. Esse aqui são os saldos que foram pagos de exercício anterior. O ISS, 24 milhões, ele mantém uma certa constância, uma média de 6 milhões por mês. O imposto de renda foram arrecadados 5 milhões e 500. O ITBI, 4 milhões e 400, dá uma média aí de 1 milhão e 100 por mês. E as taxas, 895 mil. Então, na representação gráfica aqui, a gente vê com quanto cada um dos impostos contribui na receita tributária. IPTU 47%, ISS 37%, o imposto de renda 8%, ITBI 7% e as demais taxas 1%. Transferência corrente, nós temos lá arrecadação de janeiro, 53 milhões, fevereiro 38, março 44 milhões e abril 31 milhões. Esse quadro ele traz um pouco mais detalhado o que nós temos dentro dessa transferência corrente. Na primeira coluna aqui, o ICMS. Nós arrecadamos 69 milhões no período. Uma concentração maior aqui no mês de janeiro e no mês de março. O ICMS representa 36% dessa arrecadação. O Fundo de Participação dos Municípios ficou com 18 milhões e 900, que representa 10% de toda a arrecadação. IPVA, 39 milhões. Os 3 primeiros meses do ano é onde a gente tem a maior concentração de arrecadação do IPVA. Janeiro tem um destaque aqui em razão da cota única com desconto, que muita gente acaba pagando à vista. Fevereiro e março são as outras 2 parcelas. De abril em diante ele tende a cair essa arrecadação. Então nós ficamos com 39 milhões, que representa 20% desse quadro todo aqui. O Fundeb, que é o Fundo para Desenvolvimento da Educação, aplicado no magistério, valorização do magistério, nós tivemos 32 milhões e 500 de arrecadação, que representa 17% dessa transferência corrente. E na saúde, 23 milhões, que corresponde a 12%, e outras transferências, 5%, um total de 8 milhões e 800. Bom, esse quadro aí a gente gosta de estar trazendo sempre nas apresentações, que é interessante observar, essas 6 receitas, elas respondem por 69% da arrecadação do município. O que é importante destacar aqui?
O ICMS teve uma elevação de 1,5% no período. O Fundeb ele praticamente se manteve estável, praticamente não teve elevação, 0,05% só de crescimento. O ISS cresceu 3%, IPTU 6,5%, o IPVA 4,17%, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, nós tivemos uma involução de 4,5%, caindo de 19.800 para 18.900. Aqui nós temos a participação de cada um desses repasses, né, desses tributos. ICMS com 32%, Fundeb 15%, ISS 12%, IPTU 14%, IPVA 18%. No total dessas principais receitas, comparando o mesmo período de 2015 com 2016, nós tivemos um crescimento de apenas 2%. Significa que, se acompanhasse pelo menos a inflação, que é de 10,67%, então esses 8% que nós ficamos abaixo da inflação, eles representam aí aproximadamente 18 milhões a menos de receita só nessas receitas principais aqui, no quadrimestre. Esse quadro ele traz um demonstrativo por órgão. A prefeitura respondendo aqui por 83% de toda a arrecadação, IPML com 15%, e as autarquias aí, SAI, CEPROSOM, Endel, CODEL, com uma receita abaixo de 1% do total. Na receita por fonte, arrecadação do Tesouro, 179 milhões, que corresponde a 57% do nosso total. Educação, 40 milhões. Saúde, 25. Recursos vinculados, 5 milhões e 400. Caixa de assistência médica, 4 milhões e meio. Convênios, 6.500. Fundos municipais, 377 mil. Total da prefeitura, 262 milhões. O IPML, 47 milhões. Aqui é a CEPROSOM, com 885 milhões, e aqui está o SAI, Endel e CODEL, com 4 milhões e 96 mil. Chegando lá nos 314 que nós demonstramos no início da apresentação. Aqui a gente encerra a parte de receita, então vamos falar um pouquinho das despesas do município. Bom, nós temos um comparativo aqui entre primeiro e segundo quadrimestre. Esse primeiro bloco de despesa aqui é a despesa corrente. Nós tivemos lá 228 milhões de gastos. E na despesa de capital, 8 milhões e meio. Total de despesas no quadrimestre, 237 milhões. Nós observamos aqui, num comparativo com o mesmo período lá de 2015, nós tivemos uma evolução de 11,55% na despesa. Enquanto nós acompanhamos lá que a receita cresceu 5,38%, a despesa cresceu 11,55%. Despesa por órgão. Da mesma forma que a prefeitura respondia por 83% da receita, aqui ela responde por 83% da despesa. O IPML, que lá no quadro anterior de receita, ele respondia por 15%, aqui ele responde por 6% da despesa. E as autarquias que lá na receita ficam abaixo de 1%, aqui elas CEPROSOM 5%, Câmara Municipal 2%, SAI 3%, Endel 1%. E a CODEL ela foi extinta agora no mês de abril, então ela vai deixar de aparecer aqui nas próximas apresentações. Na despesa por função, saúde e educação
os maiores gastos aqui do município, quer dizer, de toda a despesa do quadrimestre, praticamente metade foi para cobrir gastos com saúde e educação. Em seguida veio obras e urbanismo, com 13%, administração 12%, previdência social com 6%, CEPROSOM com 5%, segurança 4%, SAI e dali para baixo uma despesa assim, bem mais baixo em relação a esses itens anteriores. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a dívida do município. Nós temos aqui 3 categorias de dívida. Dívida confessada, onde estão representados todos os parcelamentos de impostos do município. Nós tivemos uma redução, comparando com o quadrimestre de 2015, nós tivemos uma redução de R$2 milhões. Isso devido às amortizações de empréstimos. No precatório, nós tivemos uma redução de 10 milhões, também com relação a amortizações, caindo de 45 para 35 milhões. E operações de crédito, ela teve um pequeno crescimento aqui, passando de 12.500 para 13.600, aumentou R$1 milhão nas operações de crédito. Se a gente somar esse total da dívida confessada aqui, de 23 milhões, com mais os 35 de precatório e mais os 13 de operações de crédito, nós chegamos em 71.996.000, que é o fechamento da dívida em 30 de abril de 2016. Esse quadro ele traz aqui uma divisão aqui por órgão também, onde a prefeitura responde aqui por 87% de todo esse endividamento. E ele também traz um comparativo com o mesmo período lá de 2015. O que a gente observa aqui, que a dívida do município ela caiu de 83 milhões para 71.900. Teve uma redução de 11.600.000, que corresponde a 14%. Separadamente, a prefeitura também deu os 14%, SAI 29%, CODEL 20%. Aqui, embora tenha um número expressivo aqui de elevação, é porque no primeiro quadrimestre tinha só 30 mil, passou para 1 milhão, então por isso que deu esse valor expressivo. Mas perante a dívida total, esse valor não representa muita coisa. Tanto é que na amortização total da dívida continua os 14% que deu lá na prefeitura. Então aqui a participação de cada um desses órgãos, e nesse quadro aqui ele representa os números do slide anterior. O precatório corresponde a 50% de todo o endividamento, dívida confessada é 33% e operações de crédito 17%. Resultado primário. Bom, esse quadro ele vai mostrar para vocês se há um equilíbrio entre a receita e despesa e se as receitas estão sendo capazes de suportar as despesas. Bom, como que a gente avalia isso daqui? Se nós observarmos lá no primeiro quadro de receita que nós apresentamos, o total arrecadado no quadrimestre foi de 314.893.000. Na despesa orçamentária, nós também vimos lá no primeiro quadro das despesas, você pode comparar que o valor da despesa total foi de 237 milhões. Para efeito de cálculo do resultado primário, nós temos que tirar aqui o efeito dos bancos. Então, essas deduções aqui significam aplicações financeiras e alienação de bens. Nós tivemos um total de 19.500.000, que correspondem a essa receita financeira. Deduzindo da receita orçamentária, nós chegamos aqui numa receita primária de 295 milhões. O mesmo critério
é utilizado na despesa orçamentária. Nós vamos tirar aqui os juros e encargos da dívida e amortização de dívida, que deu um total de 1.478.000. Tirando esse valor dos 237, nós chegamos a 235.937. Pois bem, comparando aqui 295 milhões de receita primária com 235 de despesa primária, nós chegamos num superávit de 59 milhões. A LDO previa que a gente poderia chegar em até num déficit de 101 milhões. Portanto, nós chegamos em 59 de superávit, cumprindo a meta. Bom, aí vocês vão me perguntar, mas então tem dinheiro sobrando na caixa da prefeitura? Eu diria que não, pelo seguinte. O primeiro quadrimestre, ele, historicamente, ele é maior em termos de arrecadação. Nós sabemos que a arrecadação é maior em função do IPVA e do IPTU também, que alavancam bastante a arrecadação do primeiro quadrimestre. O segundo e terceiro, ele já cai a arrecadação. Se vocês observarem aqui na primeira linha, foi projetada uma receita de 991 milhões para todo o exercício de 2016. O valor arrecadado até agora, ele corresponde a 32% de toda a receita. Bom, se a gente, para atingir os 100%, faltariam ainda 68% aqui de arrecadação. Se eu dividir isso em 2 quadrimestres, eu teria que chegar a 34% para cada quadrimestre. E a gente sabe que isso não vai acontecer, porque a tendência dos 2 próximos quadrimestres é que a receita caia. Isso demonstra aí uma queda na arrecadação, como nós já falamos nos slides anteriores. E na categoria aqui de despesa, observem que essa despesa aqui, ela representa apenas 23% de toda a despesa projetada para o período. Então, ao contrário da receita, a despesa agora ela tende a aumentar nos 2 próximos quadrimestres. Então, esse valor, esse superávit que apresenta aqui, ele vai ser diluído nos próximos quadrimestres. E o município vai ter que fazer um bom planejamento, conter os gastos para poder garantir esse equilíbrio entre a receita e a despesa. Resultado nominal é o último quadro que nós vamos apresentar e o objetivo dele é medir a evolução da dívida fiscal. Bom, se vocês olharem aquele quadro que nós mostramos lá da dívida consolidada do município, onde nós temos lá os precatórios, dívida confessada e operações de crédito, nós temos lá 71 milhões, que é o total da nossa dívida. Para efeito de cálculo do resultado nominal, nós vamos aplicar essas deduções aqui. O que significa esse item B de deduções? Nós vamos pegar aqui tudo que o município tem disponível. O que significa essa disponibilidade? Ativo disponível é tudo que nós temos em banco. Se eu somar todo o saldo bancário em 30 de abril, nós temos lá 126 milhões, somando todo o saldo do município. Haveres financeiros, nós temos mais 18 milhões, e nós temos de compromissos ainda já agendados, que são empenhos processados a pagar, 40 milhões, restos a pagar processados de 17 milhões. Então, se nós pegarmos lá 126 milhões disponível em banco, somar com o haveres financeiro e deduzir os empenhos e restos a pagar, nós chegamos num total de 87 milhões de dedução. O que significa esses 87 milhões? Significa que nós temos recurso suficiente para pagar toda essa dívida aqui. E sobraria aqui 15 milhões. E se eu pegasse todos esses recursos aqui e que fossem utilizados para pagamento da dívida,
eu pagaria tudo e sobraria 15 milhões. Então, nós temos uma suficiência de caixa de 15 milhões. Aqui é aquela velha história de que o negativo é bom e o positivo é ruim. Aplicando nessa regra de cálculo também a dedução dos passivos reconhecidos, que entra uma parte de precatórios aqui, essa suficiência de caixa ela aumenta. Nós chegamos aqui na dívida fiscal de 21 milhões, que nós temos uma suficiência de 21 milhões e 800. Porém, quando a gente compara esse resultado com o resultado lá de 2015, ele é pior que o de 2015. Isso significa que se eu fizer a diferença entre ele, F menos G, nós chegamos 34 milhões e 600. Embora esse número esteja pior do que a dívida fiscal lá em 31/12/2015, a LDO prevê que eu poderia chegar até 71 milhões. Com isso, a gente conclui que nós cumprimos a meta fiscal, estamos atingindo o que foi planejado lá na LDO. Bom, em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar. Agora eu gostaria de abrir para perguntas. Se tiver alguma dúvida que a gente possa esclarecer, nós estamos à disposição. Eu abro agora para a plateia poder fazer perguntas, os vereadores. Plateia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não. Eu sou Cibele, eu queria saber por que as principais receitas, incluindo o FPM, elas não acompanharam a inflação, que inclusive houve uma queda aqui de 4,48%. As receitas, de forma geral, essa queda, ela resulta, é o reflexo da economia atual do país. Nós observamos que todos os municípios estão sofrendo esse mesmo problema. Quem teve a oportunidade de acompanhar a apresentação do André semana passada, que ele apresentou aqui a LDO, ele comentou sobre a arrecadação do Estado. A arrecadação do Estado, ela sofreu uma queda brusca também na arrecadação. Isso tudo é fruto desse cenário econômico que nós estamos vivendo. Isso afeta toda a arrecadação. O ICMS, ele está ligado, é o imposto de circulação de mercadorias. Se as empresas não vendem, não faturam, diminui a tributação, diminui o repasse para os municípios. O fundo de participação também, mesma coisa, o recurso da União, diminui as receitas da União, diminui os repasses para o município também. O IPVA, se você analisar que nós tivemos um reajuste de 10,67%, então você pegar todos os carnês que foram emitidos lá em 2015, nós aplicamos 10,67%. Se eu tivesse uma receita igual à de 2015, eu teria que ter crescido no mínimo 10,67%. E nós vimos que foi menor, foi 5%. Então, isso significa que aumentou a inadimplência. E por que aumentou a inadimplência? Porque as pessoas estão sem emprego. A economia está ruim, as empresas estão demitindo. Quer dizer, é um fluxo que uma coisa vai puxando a outra. Então, essa queda na arrecadação está ligada a todos esses fatores e afeta, de certa forma, todos os impostos, todos os repasses dos municípios. Vereador Farid. Pai, boa tarde. Obrigado pela explanação. Só queria perguntar o que todo mundo tem na cabeça. Se eu vi que as metas fiscais foram cumpridas, se diante desse panorama que você acabou de responder, se existe alguma previsão, algum prognóstico muito negativo para os próximos quadrimestres, se a Prefeitura já tem alguma previsão sombria de alguma
de algumas coisas que vão acontecer, ou se o panorama econômico do nacional já aponta para alguma melhora ainda nesse ano. Bom, eu acho que, pelo que a gente vê da economia, nós entendemos que o quadro ele tende a demorar um pouco ainda para reverter. Essa melhora deve ocorrer, mas a longo prazo. O que compete ao município é se adequar a essa arrecadação, estabelecer as prioridades e fazer a contenção de gastos. Como foi demonstrado na apresentação da LDO, é preciso que haja um equilíbrio entre a receita e a despesa. Quando nós fazemos uma projeção de receita para 2017, nós estamos fazendo uma estimativa de onde a gente pode chegar. E, diante disso, nós fixamos as despesas dentro dos planos de governo que são traçados, junto com o prefeito, com o gabinete, com as secretarias, é traçado como vai ser gasto esse recurso. No decorrer do ano, tem que haver um acompanhamento. A cada mês que fecha, a cada bimestre, você vai verificando se a receita está acompanhando aquilo que estava previsto. Se não está acompanhando, você vai ter que fazer limitação de empenho, você tem que adequar os seus gastos para conseguir chegar até o final do ano. E lembrando que tem algumas despesas que são obrigatórias. Por exemplo, o caso da educação, o município não pode aplicar menos que 25%. Na saúde, também não pode aplicar menos que 15%. No nosso caso, nos últimos anos, quem tem acompanhado aí as apresentações, nós podemos verificar que a educação tem atingido aí uma média de 30% e a saúde 20%. Também tem um limite de gastos na folha de pagamento, que é de 54% da receita corrente líquida. Nós temos ficado aí, em média, em torno de 46% a 48%. Nós temos lá o que nós chamamos de limite prudencial, que é de 51%. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser levado em consideração e aí o município tem que se adequando, ver o que é prioritário, o que não pode parar, saúde e educação não pode parar, que afeta diretamente a população. Ao mesmo tempo, o município está investindo em obras, mas essas obras têm uma parte do recurso que vem do município também, mesmo que tenha uma linha de crédito por trás disso, um repasse do Estado, do governo. Então, é um trabalho árduo aí do planejamento, junto com as secretarias, o prefeito, para poder fazer um acompanhamento dessas receitas e adequar o município. Hoje, aqui em Limeira, eu falo aqui de 2013 até agora, nós temos conseguido levar todas as contas em dia, honrar os pagamentos sempre em dia, não temos fornecedores em atraso, folha de pagamento, sempre pagando em dia. E isso não é o que vem ocorrendo em muitos municípios vizinhos aqui. Então, eu entendo que o cenário não é bom ainda para os próximos meses. A tendência é que a melhora venha a médio e longo prazo, mas o município tem que se adequar e utilizar da melhor forma esses recursos para fazer suprir as necessidades da população. Mais algum questionamento? Já pode. Então, eu suspendo as atividades até que a ata fique pronta. Certo? Muito obrigada. Eu reabro essa audiência. Chamo o vereador Darcy para compor a mesa. Gostaria de agradecer a presença do senhor André Basso, secretário de Gestão Estratégica, e também de justificar a ausência do senhor João Marcos Carrasco, que esteve aqui, que não pôde estar presente nessa audiência. Convido agora o senhor André e o
nosso Paiva para que venham assinar as atas aqui. Então, a ata está sendo entregue. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada, viu?